Imagine Rock Hudson, o titã dourado de Hollywood, sentado sozinho com um whisky, olhando para contratos de estúdio que alertavam que ele seria arruinado se alguém descobrisse a verdade sobre os homens que ele amava. Esta noite, vamos rasgar a fachada da tela de prata para expor os romances secretos que ele carregava como contrabando sob aqueles ternos impecáveis. Cada caso oculto é uma confissão escrita em fumaça de vela, frágil, passageira, inesquecível. Fique conosco e aperte o botão de inscrever-se para nunca perder as histórias que os estúdios enterraram. Tab Hunter. Rock notou Tab Hunter pela primeira vez em um almoço no lote da Warner em 1954. Cabelos loiros beijados pelo sol, mandíbula afiada como a de um marinheiro e um sorriso tão brilhante que fazia os talheres reluzirem. Hudson, já o relutante rei dos perfumados filmes românticos da Universal, via em Hunter um espelho de seu próprio dilema. Um ídolo das matinês, rotulado como totalmente americano, mas aterrorizado pelo conhecimento de que um sussurro de tabloide poderia acabar com sua carreira. O namoro deles começou com sussurros no estacionamento ao lado de conversíveis Thunderbird vermelhos, expandiu-se para mergulhos à meia-noite na piscina não utilizada de Harold Lloyd e se cristalizou em um fim de semana de agosto na Pacific Coast Highway. Lá, em uma casa de praia emprestada, eles viveram um relacionamento de fantasia inteiro, em 72 horas, grelhando bifes descalços, ouvindo jazz em vinil, chamando-se pelos nomes reais, Roy Fitzgerald e Art Gallion, para lembrar a si mesmos que eram humanos, não marcas registradas. Mas o sonho acabou no momento em que voltaram para Hollywood. A revista Confidential tinha acabado de chantagear Hunter com a ameaça de expô-lo, a menos que ele entregasse um escândalo heterossexual escandaloso em troca. Apavorados, os publicitários do estúdio encenaram uma prisão por conduta desordeira com uma acompanhante feminina. Melhor uma imagem de bad boy do que uma manchete gay. Hudson observou em silêncio enquanto os olhos azuis de Tab se nublavam de vergonha e traição, percebendo que o amor dele sempre seria a peça mais fácil de sacrificar no tabuleiro de xadrez vermelho-sangue de Hollywood. Eles se separaram não por raiva, mas por cálculo profissional, cada um prometendo manter o nome do outro fora do foco da imprensa. Hudson mais tarde lembraria aquele fim de semana como o mais próximo que já estive de ser eu mesmo, um testemunho agridoce de uma felicidade que a época se recusava a permitir. A condenação aqui não pertence aos amantes que se esconderam, mas ao sistema que fez do esconderijo uma habilidade de sobrevivência, transformando duas estrelas brilhantes em fugitivos de seus próprios corações. Anthony Perkins. Anthony Perkins juntou-se à constelação clandestina de Hudson no final da década de 1950, quando Psicose ainda era um vislumbre, e Perkins estava cultivando o charme nervoso e sensível que em breve redefiniria o horror americano. Eles se conheceram em uma gala de doadores para o Actors Studio, unindo-se por uma obsessão mútua por riffs de clarinete de jazz e a poesia melancólica de Hilke. Perkins, magro e sincero, foi magnetizado pelo riso fácil de Rock. Hudson adorava o humor intelectual de Tony, um refúgio da postura machista exigida no set. Eles deram as mãos pela primeira vez nas asas escuras do Teatro Pantages durante um encore de Ella Fitzgerald, o rugido dos aplausos mascarando um segredo alto como um batimento cardíaco. No entanto, a guerra interna de Perkins eclipsava até a de Hudson. Criado por uma mãe puritana de Boston que equiparava a homossexualidade ao pecado, Tony dissecava seus desejos como Norman Bates, aterrorizado, fascinado, envergonhado. O caso deles se desenrolou em casas seguras alugadas sob pseudônimos. Suas noites eram preenchidas com monólogos sussurrados sobre uma liberdade que nenhum dos dois acreditava que experimentariam. Quando o chefe de publicidade da Paramount ordenou que Perkins fosse visto publicamente com a jovem atriz Tuesday Weld, depois com Victoria Principal, Rock entendeu a mensagem codificada. O sonho acabou. Uma noite, Perkins saiu da casa de Hudson em Laurel Canyon, antes do amanhecer, parando na porta para dizer: "Prefiro me machucar agora do que desaparecer depois." Essa frase assombraria Rock por décadas. A tragédia não é apenas que eles se esconderam, é que o esconderijo os distorceu. Perkins se aprofundou ainda mais no método de atuação, canalizando a angústia reprimida no sorriso sinistro de Norman, enquanto Hudson se enterrava em comédias românticas de estúdio para provar uma fantasia heterossexual que as câmeras exigiam. Em correspondência privada, Rock lamentou que a indústria pode transformar um beijo em uma carreira e uma verdade, em uma sentença de morte. A separação deles não foi um ato de traição. Foi uma concessão desesperada para sobreviver a uma era que confundia autenticidade com obscenidade. Condenamos a fria maquinaria que forçou dois artistas talentosos a vestirem suas almas em sombras e chamarem isso de segurança. George Nader. Rock conheceu George Nader em 1953, quando ambos estavam fazendo teste para o mesmo melodrama de guerra na Universal. Nader, de ombros largos, olhos cor de azeitona,
E apoiado pelo mesmo agente implacável, Henry Wilson, conectou-se com Hudson como artistas de fuga comparando planos. O primeiro encontro deles foi no local menos romântico imaginável, um clube de saúde de turno noturno que o estúdio mantinha para atores contratados. Naquele vestiário de azulejos, perceberam que viviam a mesma vida dupla, vestindo-se primeiro para as câmeras, depois para sobreviver. Até os cães deles desempenhavam um papel na dissimulação. Os responsáveis do estúdio aconselharam Nader a ser fotografado passeando com seu pastor alemão ao lado do São Bernardo de Rock, para que as revistas de fofoca chamassem isso de amizade de solteiros, nunca de amor. Eles criaram uma bolha de liberdade a 160 quilômetros a leste, em Palm Springs, coproprietários de um bangalô modesto sob uma empresa de fachada administrada pelo contador de rock. Lá, entre as árvores de mesquite e o sussurro do vento do deserto, eles ousavam cozinhar o café da manhã sem camisa e rir alto demais. Ainda assim, o perigo acompanhava cada rajada. A revista Confidential já havia chantageado Tabby Hunter. Luella Parsons agora rondava Nader, ameaçando expor uma pilha de fotografias privadas mostrando os dois homens à beira da piscina. Em um movimento tão heróico quanto qualquer um na tela, Nader se ofereceu para deixar sua própria carreira morrer para que o maior ativo do estúdio, Hudson, pudesse viver. Ele aceitou uma cláusula de separação mútua, fugiu para filmes B europeus e enviou a Hudson uma nota final. Esconda-se bem, mas não desapareça. A condenação recai sobre a máquina que devorou o sustento de um ator promissor por ousar amar honestamente. Os estúdios trocaram o silêncio de Nader como um cheque, trocando o futuro de um homem pelo brilho de bilheteria de outro. Quando Hudson relembrou aqueles dias no final da vida, ele se emocionou apenas 2 vezes. Uma sobre a AIDS, outra sobre George Nader indo embora, com um sorriso que dizia: "Eu faria de novo para mantê-lo seguro." O custo dessa segurança foi uma carreira arruinada e uma amizade para sempre, relegada a cartões de Natal codificados. Raymond Burr. A persona pública de Raymond Burr foi esculpida em granito, um herói imponente de tribunal em Perry Mason. Mais tarde, um detetive endurecido em Ironside. Fora das telas, ele teceu mentiras elaboradas sobre 2 esposas falecidas e um filho inexistente para impedir que colunistas descobrissem sua verdade. Neste labirinto entrou Rock Hudson em uma gala do Fundo de Ajuda ao Cinema de 1958. Burr, rude, mas surpreendentemente tímido, elogiou os abotoaduras de Rock. Rock respondeu com uma piada sobre interrogatórios no tribunal. Naquela noite, eles escaparam do salão de festas do Beverly Hilton para um passeio à luz da lua ao longo de Mulholland, suas risadas ricocheteando dentro de um Cadillac conversível como moedas em uma jukebox. Seu romance prosperou em movimento. Longas viagens de pesca até Big Bear, onde ninguém incomodava grandes estrelas com binóculos, e passeios noturnos até a divisa do estado de Nevada, para que Burr pudesse testar álibis extravagantes sobre caça a antiguidades. A necessidade de controle de Burr encontrou o anseio de Rock por gentileza. Ao redor das fogueiras, eles falavam sobre plantar um vinhedo no Oregon algum dia, um lugar onde nenhum contrato de estúdio poderia alcançá-los. Mas os advogados do estúdio de Burr descobriram recibos de hotel assinados com os nomes de nascimento de ambos os homens, Raymond William Stacy Burr e Roy Harold Fitzgerald, e entraram em pânico. Eles forçaram Burr a encenar sessões de fotos com atrizes principais, até mesmo inventando um breve boato de noivado com Natalie Wood para abafar os rumores. Quando o colunista Jack Lade Jr. insinuou que o advogado mais confiável da televisão tem um esqueleto em seus aposentos, Burr terminou as coisas com uma carta lacônica. "Rock, as paredes estão se fechando. Se eu desaparecer, saiba que é para nos manter vivos." Hudson nunca respondeu, com medo de que qualquer resposta pudesse se tornar uma prova. Burr se enterrou no trabalho de estúdio, adicionando camadas à sua vida fictícia de heterossexual, enquanto Rock aprendeu mais uma lição brutal. Cada novo amor era outra responsabilidade. Condenamos a era que levou um gigante gentil a inventar cônjuges mortos apenas para respirar livremente, e que ensinou Rock Hudson a classificar o afeto como material perigoso. Roddy McDowell. Roddy McDowell entrou na órbita de Rock em 1961, um emigrante de rosto angelical da fama de estrela infantil, que se reinventou como fotógrafo de retratos não oficial de Hollywood. Ele capturou todos, Taylor, Brando, Garland, mas apontou sua Leica mais amorosamente para Rock. Eles se conheceram durante uma festa em uma casa de praia, organizada por Natalie Wood. Roddy tirou fotos espontâneas de Rock jogando pedras, depois confessou que frequentemente usava a câmera como um escudo. "Se eles acharem que estou trabalhando, não vão se importar com quem estou observando." Rock entendeu imediatamente. Eles embarcaram em um caso terno, quase acadêmico, passando as manhãs de domingo no laboratório fotográfico de Roddy, revelando filmes, sussurrando sobre chiaroscuro, enquanto seus dedos se tocavam em negativos molhados. O maior risco deles não eram os fotógrafos, era o FBI.
Em 1970, agentes invadiram a casa de McDowell sob suspeita de que ele possuía materiais obscenos após importar filmes de arte europeus. Entre 8.000 rolos, havia uma única tira de 16 milímetros rotulada Palm 63, mostrando Rock rindo em águas rasas, batendo com a toalha nas panturrilhas de Roddy. Embora inofensivo, o clipe poderia ter iniciado um escândalo potente o suficiente para derrubar 2 carreiras. Roddy conseguiu destruí-lo, mas o susto fraturou o vínculo deles. Rock sugeriu que eles se afastassem até que o clima mudasse. Roddy sorriu tristemente. Até lá, nossas impressões terão desbotado. McDowell transformou seu desgosto em arte, organizando livros de fotos de mesa de centro que capturavam o que ele nunca poderia reivindicar publicamente, uma comunidade de homens e mulheres cujos verdadeiros romances estavam logo fora do enquadramento. Enquanto isso, Rock mergulhou em comédias cada vez mais amplas, exagerando no entusiasmo heterossexual, como se o riso pudesse afogar a suspeita. A condenação aqui é mais intensa. Uma agência federal desperdiçou mão de obra, perseguindo rolos de 2 homens sendo felizes, enquanto Hollywood aplaudia a destruição como proteção de marca. Mais tarde, Rock refletiu com um confidente. Roddy guardou uma prova do nosso amor em nitrato de prata, mas o mundo insistiu que esses momentos eram combustíveis, e assim, outro capítulo de seu coração oculto foi incinerado para sustentar uma mentira que rendeu milhões. Jim Nabors. O rumor mais cruel que Rock Hudson já enfrentou foi a farsa do casamento de 1971, que afirmava que ele se casou com o comediante-cantor Jim Nabors em uma cerimônia simulada em Palm Springs. Os 2 homens eram discretamente próximos desde 1965, quando Rock entrou em uma festa em uma casa em Hollywood Hills e ouviu Nabors cantando Stranger in Paradise ao piano. A voz suave de barítono de Jim e a sinceridade de cidade pequena derreteram as defesas de Rock. Depois que todos foram embora, eles se sentaram no pátio até o amanhecer, trocando histórias de pequenas humilhações, insultos no pátio da escola, encontros de fachada organizados pelo estúdio, o terror de exames médicos realizados por médicos ávidos por fofocas. Eles criaram uma rotina em torno do café da manhã de domingo. Nabors fez panquecas de abacaxi, Rock espremia suco de laranja fresco, e por 3 breves horas, eles fingiram que o escândalo não poderia atravessar a porta da cozinha. Então veio a brincadeira que detonou seu idílio. Um grupo de penetras bêbados da indústria enviou convites falsos anunciando o Matrim, cerimônia de Rock Hudson e Jim Nabors, completa com uma piada grosseira sobre Nabors se tornar a esposa de Gomer Pyle. Os tabloides correram com a piada, transformando-a em verdade. Os advogados da Universal explodiram. Os executivos da NBC ameaçaram cancelar The Jim Nabors Hour. O agente de Rock avisou que até mesmo uma negação mancharia os números de bilheteria. Em uma única tarde, Hudson telefonou para Nabors, com a voz trêmula, e disse: "Não posso arriscar a vingança deles. Você é um alvo agora." Eles cortaram laços da noite para o dia, queimando cartas, apagando fotografias compartilhadas, cada um lamentando uma ternura privada, que nenhum contrato de publicidade poderia compreender. Nabors retirou-se para o Havaí, cultivando orquídeas e aprendendo a surfar. Rock voltou aos romances plásticos de estúdio, beijou Doris Day diante das câmeras e tentou não sentir o gosto do sal. Condenamos uma cultura que transformou uma piada em guerra de carreira, forçando 2 homens gentis a agirem como estranhos apenas para que estranhos pudessem se sentir confortáveis. Sal Mineo. A vida de Sal Mineo foi como um cometa, brilhante, breve e marcada pelo segredo. Hudson o conheceu no set de Giant em 1955, onde o jovem de 16 anos estava visitando James Dean. As perguntas entusiasmadas de Sal sobre técnica de atuação encantaram Rock, que convidou o adolescente para assistir aos diários em seu trailer. Anos depois, em 1961, eles se reuniram em um evento beneficente no deserto para crianças migrantes. Mineo, agora com 22 anos e recém-nomeado para um Oscar, confessou que tinha uma queda desde o primeiro aperto de mão. Rock hesitou, aterrorizado com a ideia de explorar a juventude, mas Sal respondeu à preocupação com um diário cheio de poemas sobre filhos ocultos e amantes eclipsados, prova de que seus sentimentos eram enraizados, não imprudentes. O romance deles vivia entre as lacunas de produção. Eles alugaram uma cabana fora de Idlewild, onde faziam trilhas durante o dia e liam Rimbaud à noite. Ainda assim, a suspeita de Hollywood os perseguia. O agente de Mineo insistia que Sal namorasse cantores pop para ensaios em revistas, enquanto um detetive particular contratado por um estúdio rival seguia suas viagens à montanha. Um inverno, o detetive deixou fotografias sob o limpador de para-brisa de Rock. 2 homens se beijando sob sequoias. Mineo desabou, temendo que seus sonhos emergentes de direção fossem sufocados. Rock, experiente no terror, sugeriu que pausassem até que o mundo amadurecesse. O mundo nunca cresceu,
A carreira de Saul encolheu, ele assumiu papéis arriscados no teatro e, em 1976, aos 37 anos, foi morto a facadas fora de seu apartamento em Los Angeles. Rock, ao ouvir a notícia, chorou não apenas por uma vida perdida, mas por uma liberdade que nunca provaram. A condenação pertence às câmeras que os perseguem, vendendo medo a 50 centavos por manchete. Richard Chamberlain. Quando Richard Chamberlain explodiu nas telas como Dr. Kildare em 1961, a imprensa do estúdio o promoveu como o galã interno da nação. Fora do set, ele cuidava de palpitações cardíacas de outro tipo. Pânico de que alguém pudesse vislumbrar a pilha de cartas de amor que ele mantinha trancada em uma mala. Rock Hudson tornou-se correspondente, mentor e amante clandestino após um encontro casual em um jogo de polo beneficente em Malibu. Eles começaram um caso epistolar de tinta tão rico quanto qualquer evangelho. Richard escrevia sobre seu medo dos sussurros no espelho do banheiro. "Você será descoberto." Rock respondia com diagramas de sobrevivência, pseudônimos de motel, saídas de portas duplas, o motel no deserto sem registro de hóspedes. Seus encontros físicos aconteciam a cada poucos meses, coreografados como entregas de espiões. Um encontro favorito era um trailer Airstream, emprestado e estacionado em um trecho privado perto de Joshua Tree, onde eles observavam as estrelas através da ventilação do teto de alumínio e recitavam falas de Tennessee Williams no escuro. Chamberlain ansiava por tornar público, mas Rock aconselhava cautela, citando a matemática das bilheterias. "Eles vão falir o nome antes de abençoar a alma." Em 1965, a MGM publicou Felicity fabricou um romance entre Chamberlain e a atriz Sharon Hugueny, completo com fotos encenadas em Paris. Richard voltou da filmagem enojado, terminou o caso com Rock em uma bíblia de motel manchada de lágrimas e mergulhou em um isolamento de trabalho que duraria décadas. Ele não sairia do armário até publicar suas memórias em 2003, tarde demais para Hudson lê-las. Condenamos as ortodoxias que ensinaram a Chamberlain que sua honestidade era lixo nuclear, poluindo cada campo de carreira que ele valorizava. Montgomery Clift. Montgomery Clift foi a catástrofe bela original de Hollywood, mercurial, magnético e ferido. Ele e Rock se encontraram durante uma festa de teste de tela da Paramount em 1952, onde Monty sussurrou: "Somos os únicos mentirosos honestos aqui." A mistura hipnótica de vulnerabilidade e fogo intelectual de Clift atraiu Hudson para passeios noturnos por Coldwater Canyon, trocando histórias de fantasmas da infância e debatendo Freud. O caso deles foi intenso, mas breve. 2 alfas orbitando o mesmo medo não dito, à exposição. Clift apresentou Rock aos speakeasies do Greenwich Village, onde artistas dançavam sem roteiros de gênero, oferecendo-lhe um vislumbre de liberdade planetária. Em troca, Hudson ofereceu estabilidade, passeios de carro com motorista, médicos discretos, um refúgio tranquilo em Palm Springs. Então veio o devastador acidente de carro de Clift em 1956, fora da entrada da casa de Elizabeth Taylor. Enquanto a imprensa se preparava, Rock correu para o hospital, subornando a equipe para ter horários de visita privados. Observando os cirurgiões reconstruírem o rosto destroçado de Monty, Rock percebeu a fragilidade de todas as suas máscaras. Quando Clift retomou o trabalho, parecendo mais velho e mais magro, colunistas de fofocas especularam sobre morfina, álcool e festas desviantes. Seu estúdio exigiu que ele cortasse laços com todos os associados supostamente gays, com Hudson no topo da lista. Monty obedeceu, convencido erroneamente de que o distanciamento salvaria sua carreira. Eles se encontraram apenas 2 vezes depois disso, ambas no escuro, conversando como 2 soldados que falharam na mesma missão. Clift morreu em 1966, aos 45 anos, de um ataque cardíaco causado por vício e desespero. Rock compareceu ao funeral incógnito, escondendo-se atrás de uma coluna do mausoléu, lágrimas ocultas por óculos de sol do tamanho de escudos. A condenação ecoa, uma indústria tão impiedosa que virou um gênio frágil contra o único homem que o entendia melhor. O mapa do amor oculto de Rock Hudson não revela segredos vergonhosos, mas crimes cometidos por uma cultura que proibiu a honestidade. Esses homens não eram enganadores. Eles foram forçados a enganar. Vamos honrá-los lutando contra os armários que eles suportaram. Inscreva-se, compartilhe e mantenha suas verdadeiras histórias brilhando mais do que qualquer holofote de estúdio.